E hoje, em especial, vou estar falando do sistema desintoxicante, né? E abordando sempre coisas novas, colocando sempre algo a mais para vocês estarem aprendendo, certo? Então, vamos lá. Bom, somos uma grande família, né, pessoal? E eu, como profissional de saúde, estou muito satisfeita, muito feliz com a nossa empresa, tá? Ela possui aí o laboratório próprio, que é um diferencial, né? Com toda essa infraestrutura, as certificações de grau farmacêutico, toda a equipe técnica, científica que está por trás, né? Sempre nos auxiliando, né? Fazendo com que estude sobre os produtos para que tragam para trazer para a gente aí o que há de melhor, né? Que é o nosso genoxidil. Então, diariamente, eles estão lá trabalhando fortemente nisso. A nossa tecnologia genoxidil aprovada, homologada. Aí temos nossos procedimentos orgânicos, que nossa matéria-prima, né, é 100% orgânica e de origem do local, que é muito importante, muito interessante, muito benéfico para a nossa saúde. Nós possuímos aí nossos planos de negócio generoso, com residual de 75%, estamos aí numa expansão mundial, né, em 75 países, já distribuindo, e a cada dia crescendo mais, né? E a NBN é uma companhia global. Aqui são logos dos nossos laboratórios, que é Herbolares Internacional, com o anexo Chifarma, e por trás de tudo isso temos quem? A NBN Living, né? Que eu tenho assim um enorme carinho e tenho muito orgulho de fazer parte. Aqui são as certificações, tá? São algumas das certificações que nós temos. É importante que vocês saibam que cada país tem a sua instituição sanitária, que ela vai entregar para a nossa empresa, né, as certificações a nível mundial, tá? Entregam lá para os nossos laboratórios. Aí temos aí a USDA Organic, a FDA, temos a Sagarpa, temos a nossa Anvisa, dentre outras. Os nossos escritórios, né, as sedes corporativas, que estamos aí em 18 países, 75 países, já distribuindo com muito sucesso, né, que ele é um produto maravilhoso, e eu peço para vocês que, se vocês têm, chame o pessoal, façam visitas, né, organize um grupo, agende uma visita com a gente, vocês vão ser muito bem recebidos, nós vamos falar sobre o produto, fazer um treinamento, né, específico para o pessoal, aí tomar um cafezinho, bater um papo que é bem interessante para vocês. As nossas redes sociais, que eu peço para que vocês sigam, compartilhem, né, divulguem, que o conteúdo é bem interessante que está lá nas nossas redes sociais, que é NBN Living BR Oficial. Então, vamos lá, né, falar dos nossos sistemas de saúde, né? Uma coisa que eu gosto muito, né, é que os produtos da NBN, eles trabalham aí, né, em sistemas. E nós temos aí os sistemas atuantes no genoxidil, né, que é o sistema antioxidante, o imunológico, a nutrição celular, desintoxicante, que é o que eu vou estar falando hoje, né, e o anti-idade. Aqui é o nosso tablete mais completo do planeta, né? Nós costumamos dizer que ele é o tablete mais completo do planeta por conta, né, da quantidade de fitonutrientes, de nutrientes que nós temos ali, né, comprimidos ali em um tablete apenas. Então, através da nanotecnologia, que é uma tecnologia que se reduz a célula ao mínimo tamanho possível, potencializando, assim, os seus efeitos, né? Então, a absorção ela vai ser muito mais rápida. Aqui são os 5 processos, os 5 sistemas, por vias metabólicas diferentes, né? Ilustração de nosso genoxidil com todos os sistemas, tecnologia genoxidil e a nossa empresa, que é a NBN Living. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre biologia celular e molecular. O que vocês estão vendo é uma célula, tá? No seu meio intracelular, extracelular e intravascular. Tá? Ali
é onde está a maioria, né, das doenças que afetam as pessoas. Açúcar, farinha, sal, gordura e químico são aí, né, produtos que dão origem aí à maioria das doenças, né, que nos afetam. Então, quando esses produtos eles se unem ao oxigênio, o que acontece? Faz com que as nossas mitocôndrias, né, que é uma organela responsável por mais de 90% da energia produzida pelo nosso organismo, faz com que ela não produza a quantidade suficiente de energia e ela vai produzir o quê? Mais radicais livres. A produção de radicais livres, ela né, o radicais livres no nosso organismo, ele faz parte do funcionamento. Então, o problema é o excesso de radicais livres né, que daí vamos ter aí um problema, é onde mora o problema, é no excesso. Então, quando você consome esses itens que estão aí na tela, vai fazer com que, né, seja produzidos mais radicais livres. Então, vamos nos alimentar de uma forma mais saudável, diminuir o consumo desses produtos e realmente nos alimentarmos de alimentos, né? Verduras, legumes, coisas mais orgânicas, né? Que são benéficas para a nossa saúde. Deixa eu passar isso aqui agora que eu já falei. Vamos lá. Então, aqui nós temos os nossos cromossomos, tá? Então, os cromossomos, você pode ver que nós já temos ali radicais livres, que são essas moléculas amarelas, que elas já estão rondando o nosso cromossomo. E isso pode ocasionar uma mutação e pode vir a se transformar em um câncer, tá? Aqui nós temos a nossa artéria. Veja que o radical livre, ele já está ali oxidando a gordura no interior dela. Isso pode ocasionar um bloqueio e também pode gerar o quê? Um infarto. Ali nós temos embaixo nossos 3 antioxidantes, que é a glutationa, superóxido dismutase e a catalase. São antioxidantes responsáveis por o quê? Neutralizar, inativar os radicais livres, certo? E a produção da glutationa, por exemplo, ela diminui aí em média com os 25 anos. Então, veja a importância de uma alimentação equilibrada e de uma suplementação de procedência para que, né, ajude a aumentar os níveis de glutationa e que ela possa o quê? Neutralizar aí esse excesso de radicais livres, né, que são prejudiciais à nossa saúde. Nós temos também ali a proteína NRF1, certo? Que é um código funciona aí como um código de transcrição para ativação de genes, e eles colaboram para quê? Qual é a função deles? Para o bom funcionamento do nosso metabolismo e para a qualidade da nossa respiração celular. Logo, ali abaixo dos nossos cromossomos, nós temos ali a NRF2, né? Que ela, o que ela faz? Ela incrementa, ela aumenta a produção de glutationa, ela faz uma limpeza maravilhosa dentro e fora das nossas células, veias e artérias, e possui aí um papel importante na regulação, né, do metabolismo, atuando principalmente aonde? No metabolismo dos lipídios, na manutenção da glicemia e da resposta inflamatória, entre outros importantes benefícios, né, que eu já abordei bastante sobre ela, para vocês saberem da importância que tem essa proteína chamada NRF2. Tá? Então, vamos falar dela ligada aí ao sistema de desintoxicação. A NF2, ela produz uma citoproteção. O que é? A proteção das membranas celulares, por mecanismos que levam ao aumento da desintoxicação e excreção de xenobióticos e metais tóxicos. Tá? Sua ação através de genes, elas aumentam as atividades antioxidantes altamente coordenadas, e ela produz grandes alterações anti-inflamatória, estimula a biogênese mitocondrial, melhora a função mitocondrial. Então, veja que ela está ligada ali, né? A nossa mitocôndria, ela estimula a autofagia, né, que é aquela limpeza da nossa célula, remove agregados proteicos que são tóxicos e organelas disfuncionais, organelas que não têm função, não têm mais função, tá?
Então, aqui são alguns nutrientes que eles promovem a saúde e outros fatores, e agem aí aumentando a nossa NRF2. Quais inclui, quem que se inclui aí, né? Os antioxidantes fenólicos, né? Vinho tinto, uva, alho, cebola, no caso o resveratrol, ácidos graxos, ômega 3, são peixes de água fria, como salmão, atum, sardinha, bacalhau, algumas sementes, castanhas, óleos vegetais, alguns outros tipos de vegetais, como espinafre, agrião, alface, couve-flor, entre outros, tá? Muitos carotenoides, do quais o licopeno, né, ele é o mais ativo. Isotocinatos de vegetais crucíferos, as folhas, por exemplo, agrião, couve, rúcula, né, as flores, como a couve-flor e o brócolis, as raízes, como o nabo e o rabanete, compostos de enxofre de vegetais, alho, que é cebola, alho, alho poró, e os terpenoides, né, todos os tipos de vegetais, plantas, frutas, sementes, folhas e raízes. Então, esses são alguns dos nutrientes que vão promover aí, né, a saúde, né, aumentando a nossa NRF2, juntamente com o quê? Com o nosso, né, essa alimentação equilibrada, junto com o nosso genoxidil, que possui aí todos esses fitonutrientes, né, que vão que complementar, vão agir ali, né, como um complemento na nossa alimentação, por isso é um suplemento alimentar. Então vamos falar do nosso tema desintoxicação. Então, o que significa desintoxicação? Significa limpar o nosso sangue, né? Isso é feito como? Removendo as impurezas de dentro dele. Aqui nós temos o quê? A desintoxicação, o que ela é? Ela é um processo fisiológico, pessoal, e natural, muito importante para a limpeza aí, né, do nosso organismo, que ela vai ocorrer aonde? Em todos os órgãos, tá? Então, o detox, ela é uma abreviação de detoxificação, e corresponde ao quê? A um processo de desintoxicação e biotransformação, ou seja, ao metabolismo de compostos químicos, né, estranhos, que são os xenobióticos, que eu vou estar explicando no próximo slide, a um determinado sistema biológico. Então, ó, detox igual a genoxidil. O genoxidil, a desintoxicação é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando iniciamos aí o consumo de alguns suplementos, certo? E nós temos aí o genoxidil, que já tem o seu próprio sistema de desintoxicação, isso é fantástico. Então, você não precisa de outros artifícios, é só, né, tomar regularmente o seu genoxidil, ter uma alimentação equilibrada, que esse processo já vai acontecer naturalmente, né, e com mais rapidez e agilidade. Tá? Então, em animais e em nós, seres humanos, os xenobióticos, eles podem estar presentes em medicamentos, poluentes de ar, fumaça de cigarro, cosméticos, produtos de limpeza, agroquímicos. Vejam o tanto de lugares que nós temos os xenobióticos, né? E eles vão entrar por onde? Por vias aéreas, cutâneas ou oral, onde os alimentos vão ter aí uma grande, extrema participação, tá? Eles não são aí os únicos vilões do processo de intoxicação do nosso organismo. Então, tem toxinas também que vêm derivadas do processamento de alimentos, como aquelas geradas durante a queima de carvão, madeira, lixo, tabaco, derivados de petróleo. Aí temos quem? Os corantes, os aditivos químicos, tudo isso vai contribuir por quê? Para quê? Para uma sobrecarga tóxica que vão afetar aí o nosso organismo, né? Vão afetar aí todas as pessoas. Então, a desintoxicação, ela envolve quais órgãos? Vamos ver aqui. O fígado, sistema circulatório, né? Vai fazer uma limpeza no seu sistema circulatório, né? Tirando o quê? Eliminando metais pesados, né? Moléculas de chumbo, de fumo, de tabaco, né? Que é inevitável, né? Tá no ar. A nossa pele, trato digestivo, vesícula biliar, pulmão, rim. Então, o que é necessário? Estar mantendo esses locais saudáveis. Tá? Hoje eu peguei em especial para nós falarmos do fígado, tá? Que é um órgão muito, muito, muito importante para o metabolismo e armazenamento de nutrientes. Então,
ele que tem o papel de fazer o quê? De alterar a composição química dos nutrientes, que vai tornar o quê? A absorção desses nutrientes mais biodisponível para a gente, facilitar com que ela chegue lá até as nossas células, né? Que ele faça aquela nutrição celular. Então, é a importância, veja a importância do nosso fígado. E ele também, né, exerce essa função de desintoxicação, que vão transformar as toxinas, drogas, metais tóxicos, substâncias descartáveis, que são descartáveis pelo nosso metabolismo, né, em resíduos que vão poder ser o quê? Eliminados pela urina, pelas fezes, né, ou pelo suor. Tá? Uma coisa importante, essa semana, né, uma cliente, ela ligou, né, e ela me disse que ela tomou o Genoxidil em jejum e ela teve uma diarreia. Então, ela disse que poderia ser uma coisa boa, porque poderia ser uma desintoxicação. Não, a diarreia não é um sinal de desintoxicação, ao contrário, a diarreia é um sinal de problema, certo? A desintoxicação ela vai acontecer pelas fezes, mas de um modo natural, ele não vai mudar, né? Não vai mudar as suas fezes, né? Para chegar nesse nível né? Nesse nível tão grave. Então, pessoal, vamos prestar atenção. Se tiver diarreia, né? Não associe ao produto, porque não tem nada a ver, ele não vai estar fazendo desintoxicação dessa forma, é muito importante se atentar a isso, tá? Então, ele realiza também o quê? A desintoxicação das drogas ingeridas, hormônios, substâncias geradas pelo metabolismo, substâncias que penetram ali no nosso organismo através da respiração, né? Que são poluentes, né? As moléculas de fumo, tabaco, como eu mencionei. Tem também, através da ação do fígado, todos os processos biológicos, né, que busquem a redução de impactos negativos, né, dos xenobióticos no nosso metabolismo corporal. Então, veja que o fígado ele tem uma ação muito importante, né, para todo o nosso sistema. Então, aqui são alguns sintomas que vocês podem, né, sentir aí, no início, quando vocês iniciam o uso do Genoxidil, como eu mencionei, a primeira parte, né, a primeira ação do Genoxidil é a desintoxicação, é a depuração, a limpeza do seu organismo. Então, o que você pode sentir aí, né? Quais são alguns sintomas que eu posso mencionar? O aumento da urina, a sudorese, pode ter alguma alteraçãozinha na cor, né? Ficar um pouquinho mais amarelo, mais marronzinho, que é a cor, né, mais ou menos de café. Ter um odor, né, um cheiro mais forte, um hálito mais forte. Você pode lacrimejar um pouquinho mais. Isso são todos os sintomas que vão estar ali no início e logo vão desaparecer, porque, né, ele vai estar ali fazendo o quê? Essa depuração profunda. Então, é importante que vocês não se assustem caso, né, aconteçam aí esses sintomas, tá? O que intoxica muito o nosso organismo, que é importante a gente saber, que está presente aí na nossa vida diariamente, é o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, tá? Então, à medida que o seu organismo, o seu corpo, ele percebe esse estresse, as glândulas vão produzir o cortisol e vai liberar ele aonde? Na nossa corrente sanguínea. Então, quando você fica nervoso, bravo, em alguma situação de estresse, e às vezes você não coloca para fora, né? O que vem aí é a parte do Genoxidil, ele vai te ajudar a eliminar esse cortisol, que é tão tóxico, né, para o seu organismo. Então, por muitas vezes as pessoas podem ter também, ficar com uma vontade a mais de chorar, né? E isso vai ser o quê? Você vai estar eliminando as toxinas. Então, se você urinar mais, se você tiver uma vontade de chorar e você achar que é estranho, é a ação dele que você está eliminando essas toxinas que são tão prejudiciais para o nosso organismo. Tá? Aqui são as estatísticas de comorbidade de Covid-19, tá? Segundo essas estatísticas, as mortes por Covid estavam muito relacionadas, né? A maioria das mortes estavam relacionadas ao quê? A algumas doenças, a algumas patologias, tá? Então, vamos lá classificar quais foram as mais aí, né? Que mais estavam em destaque. Foi a hipertensão,
a diabetes, a obesidade, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E a maioria delas estão relacionadas a quê? A uma má alimentação e uma intoxicação do seu organismo. Então, veja que você se alimentando melhor, né, fazendo uso aí do nosso suplemento, né, que é de qualidade, é de procedência, vai te ajudar a limpar seu organismo e evitar, né, com que essas doenças, né, ou se agravem, ou que elas, né, surjam aí. Então, ela vai alimentar as tuas células, vai fazer, o genoxidil vai alimentar as suas células e vai ajudar para que todos os sistemas funcionem de forma, né, uma sintonia, numa sincronização. Então, vamos lá. Por que a gente fala de autofagia, né, no sistema de desintoxicação? Porque ele é um processo aí que é feito pelas nossas células, que faz o quê? Eliminam as toxinas e também as partes envelhecidas. E ela promove o quê? Uma reciclagem celular e desacelera aí esse processo de envelhecimento. Então, é muito importante, né, a autofagia. Então, esse processo é fundamental para quê? Para que as nossas células possam o quê? Viver mais, né? E saudavelmente. Então, você pode ver que ela está ali com o prêmio Nobel. Por quê? Porque um biólogo japonês chamado Yoshinori Ohsumi, em 2016, ele descreveu esse processo de como as células começam a digerir todo esse material estagnado dentro delas e as reciclam. E por que isso é importante? Porque esse material estagnado, ele precisa ser eliminado, porque ele pode causar aí doenças crônicos degenerativas, ele está muito associado a isso. Então, precisa que esse processo de autofagia esteja ali, ó, trabalhando bonitinho. Então, alguns exemplos, né, dos nossos nutrientes desintoxicantes que nós temos aí no nosso genoxidil. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a clorofila. Então, vamos lá. O que ela faz? Ela desinflama aí todo o nosso sistema digestivo, neutraliza alguns mutagênicos alimentares, né, e vão eliminá-los pela urina. E ela é extremamente útil para as pessoas que têm anemia. E temos também a cúrcuma, que tem o princípio ativo, que é quem? A curcumina. E ela é um poderoso estimulador da NRF2, dentre outras milhões de propriedades da cúrcuma. Aqui eu coloquei para vocês, num geral, para vocês saberem as propriedades dos fitonutrientes, né? Porque nós contemos muitos fitonutrientes aí no nosso genoxidil, tá? Na nossa composição. Então, tem alguns que têm algumas particularidades, mas no geral eu coloquei aqui para vocês as propriedades deles. Eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, eles agem fazendo o quê? Aumentando a nossa imunidade, a comunicação entre as células, né? Intercelular, a reparação de danos no DNA, que são causados aí pela exposição a toxinas, a desintoxicação do organismo, a proteção contra agentes cancerígenos e as atividades do nosso fígado. Então, essas são algumas das propriedades no geral dos fitonutrientes. Tá? Então, eu peguei a clorofila para abordar um pouquinho mais para vocês hoje, para vocês conhecerem a clorofila, né? Que é aí uma composição do nosso genoxidil. O que ela é? Ela é um pigmento que dá a coloração verde a alguns tecidos vegetais, em especial a tecidos de folhas, né? Que são encontradas aí nas plantas, e ela possui a função do quê? De absorver a luz para realizar a tão conhecida fotossíntese. Até coloquei lá, né? Ela e o sol. Está presente também em alguns vegetais folhosos, que são importantes para o consumo de quê? De uma alimentação balanceada. Então, todo mundo sabe que a couve, por exemplo, né? Ela traz aí muitos benefícios para a nossa saúde. E um desses motivos é o quê? A presença de clorofila na sua composição. Então, é um ponto-chave aí da couve. Tá? Então, ele pode, por ser aí um potente oxidante, ela pode ser usada aí na forma de alimentos e de suplementos. Para quê? Para proteger e melhorar as funções aí, né? Por exemplo, do nosso fígado.
E também a clorofila ajuda, né, a limpar ele, vai limpar o nosso fígado, vai promover aquela eliminação de metais tóxicos, como mercúrio, pelas fezes e pela urina. Todos os vegetais verdes, pessoal, contêm clorofila na sua composição, tá? E alguns deles são o quê? Espinafre, brócolis, chá verde, azeitonas, couves, repolho verde, aipo, feijão verde, ervilha, salsa, alface e algumas algas marinhas, verde azuladas. Só que como eu falo lá na nutrição celular, né, tem o detrimento, né, de nutrientes, que é a perda de nutrientes. Então, por exemplo, esses vegetais que eu citei, nem sempre eles vão estar, né, com aquela quantidade suficiente ali, porque já se perdeu por meios ali naturais, né, ou por algum outro meio, que seja ali na nossa casa, né, numa cocção incorreta, enfim. Então, aí a importância do quê? Da suplementação, né, juntamente com a alimentação, porque daí ela vai fazer com que, né, complemente o que está faltando aí na sua alimentação. Eu coloquei para vocês aqui como uma dica, né? Eu gosto sempre de deixar uma dica para vocês, porque a desintoxicação, ela está muito ligada, você precisa, né? Para esse processo, você precisa ingerir bastante líquido. Você precisa ingerir por N motivos, mas como estamos falando aí do sistema de desintoxicação, o processo, né, ele vai ser muito mais benéfico, muito mais rápido, se você, né, ingerir mais água, né, se hidratar, tá? Então, eu coloquei aqui alguns 10 sinais de que você está bebendo pouca água, né? Que você está aí se desidratando, né? Essa é a palavra ideal. Então, vamos lá. Um dos primeiros sinais que muitas pessoas falam, dor de cabeça é muito característica, cansaço e mau humor, boca e pele secas, inchaço, dor nas articulações, prisão de ventre, metabolismo lento. Então, esses são alguns sinais. E que você, ingerindo água, né, se alimentando adequadamente, fazendo uso do nosso suplemento, vai fazer com que esses sinais aí, né, eles sejam eliminados, certo? Como aí, né, curiosidade para vocês saberem, o nosso corpo humano, ele é formado por 75% de água. Isso vai ajudar no quê? Na composição óssea, na composição e na muscular, tá? E ele é vital para quê? Para o funcionamento correto de todos os nossos órgãos. Então, veja a importância da água, né, na nossa vida, né, e inserir ela assim diariamente, né, aí na nossa rotina. Então, vamos lá. A NBN Living, pessoal, ela criou aí uma nova era de suplementos alimentares, tá? Que trabalham aí por vários sistemas e vias metabólicas, tá? E com a tecnologia Genoxidil, né, aprovada, homologada, as proteínas NRF1 e NRF2, elas podem o quê? Serem estimuladas usando quem? Nutrientes que vão modificar aí a biologia das nossas células, certo? Então, hoje, né, com essa nova era, a gente não se recomenda mais um tablete para cada situação, né, para cada função, para cada benefício. Então, com essa tecnologia que nós temos, vamos ter o quê? Esses ingredientes trabalhando por vias metabólicas diferentes e tudo vai estar aonde? Em um tablete só. Então, saiba, pessoal, que um tablete, né, cabe muitos nutrientes. E eles vão fazer o quê? Vão ajudar a aumentar nossas células troncos, né? Vão estimular a NF1, a NF2, vão ajudar a alargar nossos cromossomos, que estão ligados, está inteiramente ligado ao nosso envelhecimento, certo? E como eu citei, vai mudar aí, né, a biologia das nossas células. Então, veja aí a importância, né, que tem essa nossa tecnologia aprovada, Genoxidil, e o nosso produto que é tão completo, né, tão benéfico, que nós estamos tendo tão bons resultados, as pessoas estão tendo mais qualidade de vida.